Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira. Está no ar a edição de número 4 do nosso podcast. Eu sou o Caio Meireles e estou aqui com eles, Lucas Ribeiro e o Will Montezelo, para mais um episódio sobre a rodada do Brasileirão 2022. E, por favor, senhores, suas considerações iniciais dando pontapé a essa edição. Com você, Lucão. Boa noite, Caio. Boa noite, Will. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que vai nos ouvir futuramente. Nesse episódio, eu acredito que nós não teremos o calvo da rodada, porque eu particularmente não vi nenhum calvo sendo destaque, então eu sugiro que mude só nesse episódio. Eu tenho dois, pô. Cara, mas eu tava pensando no cabeludo da rodada porque o Apodi jogou muito e o Ibra brasileiro foi decisivo hoje, virando o jogo do Curitiba. Jogou muito. Então, são as minhas considerações iniciais. Senhor Will, o maior hater na cidade de São Paulo, suas considerações. Boa noite, meus primos. Saudações aos ouvintes. Essa rodada foi uma rodada boa para quem foi viajar e não viu nenhum jogo, só jogo lamentável. O único jogo aí que foi bacana deve ter sido bacana de ter sido visto o Coxa contra o Fluminense. Os times têm que aproveitar para ganhar o Fluminense agora porque o homem está chegando. Que homem que é esse aí? Que homem. O Deus, além da posse de bola. Ele já chegou e ele nem treinou e já perdeu, né? Grande Fernando Diniz. Será que ele coloca o Felipe Melo fora do time enquanto joga? Tomara que ele nem escale o Felipe Melo. Quer dizer, não sei. Boa pergunta, hein? Prevejo mudanças nesse time do Fluminense aí com o Fernando Diniz, mas falaremos dele. Lembrete sobre essa rodada. Flamengo e Palmeiras aconteceu há 2 semanas atrás, né? Porque eles tinham Copa do Brasil para jogar esse final de semana. O Flamengo está jogando neste exato momento com Altos, 1-1, e o Palmeiras ganhou ontem da Juazeirense por 2-1 aqui na Arena Barueri. Flamengo e Palmeiras empataram em 0-0, né? Aquele jogo no Maracanã. Quem jogou mais, o seu Neymar na fase boa? Eu e o Neymar na fase boa? Eu. Portanto, quem oficialmente abriu a rodada ontem foram os Coelhos do Mancini, 1-0 para o América Mineiro para cima do Atlético Paranaense. América Mineiro que vem mais ou menos, né, do Campeonato Brasileiro, tem 50% de aproveitamento, contra o Furacão do Carille. Lembrando que os dois jogaram ontem pensando já na Libertadores no meio de semana. Eu não tenho muitos comentários sobre o América, mas eu queria perguntar para vocês sobre esse time do Atlético Paranaense e em especial sobre o Fábio Carille. 2 perguntas. A primeira esse elenco do Paranaense é bom, como dizem? Eu, por exemplo, acho um bom elenco esse do Atlético Paranaense. E segundo, que o elenco que ele tem, Fábio Carille, é o treinador certo? Contigo, Lucão. Cara, pelo que a gente vem falando nos últimos episódios, e eu tô começando a concordar com o Will. A questão do elenco, tipo, eu vejo que tem alguns talentos assim que merecem um certo destaque, mas o estilo de jogo, o treinador que colocaram para assumir o Atlético, eu acho que o material que ele tem não condiz com o jogo que ele quer implantar, que ele vai implantar. Então, eu concordo com o Will na questão que a gente já havia falado antes do elenco do Atlético não ser aquela coisa pelo futebol que vem sendo apresentado. Agora, sobre o jogo de ontem, até para falar do América, o América, ele na Libertadores no meio de semana, ele tomou uma virada no último lance. Eu acho que foi uma das melhores partidas da América, inclusive. Mas, achei a melhor, inclusive, nessa Libertadores. E ele tá praticamente eliminado. Eu não vejo o América ganhando 3 jogos seguidos ali e contando com a combinação de resultados para passar de fase. Sobre o jogo de ontem, foi um jogo até bem equilibrado. O América conseguiu sair vitorioso com o gol do Ramírez, que é um bom jogador, vem jogando bem. E do Atlético, sinceramente, eu não sei o que esperar de positivo. Eu acho que é um time que em casa, por mais que a característica dos times do Carille não seja de propor jogo ou coisa do tipo, mas eu acho que
pelo fato do time ter umas peças novas, a intensidade que ele pode pôr dentro de casa, que é um campo pequeno, eu acho que o Atlético pode conquistar alguns resultados positivos devido a isso. Mas eu não vou falar que é preocupante porque é começo de trabalho, mas não vejo aquele futebol de algumas das temporadas passadas, sabe? Sim, eu concordo. E aí, já pegando o gancho desse comentário que você fez, já perguntando pro Will, esse time do Paranaense, com as peças que tem que fazer valer esse mando, como o Lucas comentou, e se contentar com isso? Ou dá pro Carille extrair mais desse elenco e jogar, digamos que, de maneira mais competitiva fora de casa? Porque o grande problema do Paranaense é esse. Ele não consegue competir quando joga fora e ele acaba sendo presa fácil quando tá longe da Arena da Baixada. Então, como eu venho batendo na tecla alguns dias já, eu não acho o time do Atlético Paranaense tão bom quanto era. Esse ano eles fizeram tudo o que eles não tinham feito todos os anos anteriores. Eles não manteram seus jogadores que eram peça-chave no time, e os que eles começaram a repor, reporam mal demais. Eu acho que é um time muito abaixo. Eu tô até dando uma olhada aqui, olhando a escalação, tipo, é bizarro. É Bento, Orejuela, um zagueiro que não tá nem inscrito, Pedro Henrique, Lucas Fasson, Coelho, que eu acho que é um dos destaques. Se é o Coelho que veio do Bragantino, você consegue confirmar? É ele mesmo, ele é ele mesmo. mesmo. Ele joga até que bem, Citadini, Christian, Matheus Fernandes, Rômulo e Vitor Bueno de atacante. Aí você olha pro banco, aí você olha pra um Pablo da vida, Pedro Rocha, Cirino. Não tem como. Eu acho um time muito abaixo. Se o Terans não fizer acontecer, o time não vai pra frente. Na Libertadores a gente tá vendo o que tá acontecendo, no Brasileiro a gente tá vendo o que tá acontecendo. Esse time do Atlético Paranaense aí, na minha opinião, se não mudar muita coisa, esse ano eles vão jogar tudo pra cima, tudo que eles fizeram nos outros anos, porque o time é muito ruim mesmo. Só pra confirmar, quem fez o gol do Coelho não é aquele Ramires, não. É aquele mesmo. É aquele fatídico. do caso de racismo contra o Aquele Gerson. Ele mesmo. Acho que ele tá emprestado, né, no América Mineiro. Isso mesmo. Aproveitando que o Will citou o nome daquele que não deve ser mencionado, que está no banco do Isso. De Por Mineiro. favor, não mencione de novo. Vocês acham que já a torcida lá do Atlético já tá pegando o pé dele? Vocês acham que ele vai dar a volta por cima? Ou vai ser isso? Gente, o Pablo é isso aí. Se tem torcedor do Paranaense, você, torcedor do Paranaense que nos escuta, se você acreditou que o Pablo fosse voltar e comer a bola, cara, você tá redondamente enganado. O Pablo mal consegue se manter em pé jogando futebol, gente. Não tem como. Perdeu um pênalti, inclusive, no meio de semana na derrota do Paranaense na Libertadores. Pênalti bizonho, velho. Exato, o Palmeiras perdeu pro Libertad. Ele é bizonho, né? Tudo foi bizonho ali. Se você está ouvindo esse podcast agora, saiba que eu desejo tudo de bom na sua vida, desde que você fique longe do São Paulo. Não, o Pablo, acho que ele não passa nem na porta do Morumbi mais. A cabeça dele não passa, eu tenho certeza. Mas é que essa questão do Paranaense é complicado também, porque, como eu comentou, esse processo de reconstrução deles esse ano foi bem bizarro. Trouxeram Orejuela, refúgio do São Paulo, Vitor Bueno, refúgio do São Paulo, Pablo, refúgio do São Paulo, trouxe aquele Cano, Dedé. Gente, o Dedé não conseguiu jogar na Ponte Preta, ele não vai conseguir jogar no Atlético Paranaense. Tem mais um ponto, Caio. Eles perderam Santos, perderam Nicão. Tipo, Renato Kaiser, eu acho que são peças assim que não tem como, tipo, substituir, não a altura, mas colocar o que eles desenvolviam em campo, porque são 3 jogadores, tipo, que faziam acontecer no Atlético. O Santos é um dos melhores goleiros que tem no Brasil. Sim. O Nicão lá, ele rendia bem. O Kaiser, eu particularmente, é uma opinião minha, tá? Eu gosto do Kaiser. Eu também. Eu acho ele melhor que Pablo e Vitor Bueno. O Kaiser sabe fazer gol, por exemplo. Inclusive, o Atlético ele mostrou que ele sentiu muito a saída do Renato Kaiser, cara. Não tem explicação. É que é complicado também que lá o Petralha, ele faz o que quer e o que não quer nesse time do Atlético Paranaense, né? Ele manda em tudo, só sei que
O Atlético Paranaense tem 3 pontinhos nesse Campeonato Brasileiro, 3 derrotas e 1 vitória em 4 rodadas. E o América tá aí com 50%, 2 vitórias e 2 derrotas, como o Lucas comentou. A América joga agora no meio de semana contra o Atlético Mineiro na Libertadores. Se não vencer, podemos já praticamente selar um adeus. Teria 2 rodadas para pelo menos brigar pela segunda posição. Segunda posição também é que o Atlético Paranaense está. Perdeu para o Libertad semana passada e com isso perdeu a liderança do grupo. Precisa tirar a diferença. O problema é que vai jogar contra o The Strongest lá, na altitude. A gente sabe que é difícil. E, inclusive, se perder do The Strongest, perde a segunda colocação. Seria ultrapassado. O grupo tá bem enrolado. Acredito que o Paranaense vai focar nas Copas de novo, igual ano passado. Mas, de qualquer maneira, fez um bom primeiro turno, por isso que não sofreu perigo no segundo. Começa muito mal esse Campeonato Brasileiro. Eu acho que se não abrir o olho, pode ser perigoso. Bem perigoso. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. E sabadão também teve lá no Castelão, Ceará e Bragantino. Braga venceu fora de casa, 1-0, gol do Ítalo. Bragantino fazendo mais um bom começo de temporada, né? Tá bem na Libertadores, tá bem no Campeonato Brasileiro. Gosto muito do Barbieri. Eu gosto de ver esse time do Bragantino jogar, principalmente quando ele entra com os titulares. E é outro time também, né? Já deixou bem claro que vai focar nas Copas, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, esse time do RB. Gol do Ítalo, ex-São Paulo, que tá jogando muita bola lá, desde que voltou pro Braga, na verdade. E o Ceará, que se eu não me engano... Não, na verdade o Ceará já tinha perdido nesse Campeonato Brasileiro, tá ali pertinho da zona de rebaixamento. Quero falar de RB Bragantino com vocês. Todo ano a gente vê que esse time tá almejando coisas maiores, né? Tá batendo na trave. Ano passado você vice-campeão da Sul-Americana, esse ano tá aí bem na Libertadores, de novo tá fazendo um Campeonato Brasileiro bem sólido. Vocês acham que 2022 pode ser finalmente o momento do RB ganhar um título? Ou ainda, eu não digo que falta camisa, porque pra esse time ter camisa vai levar, sei lá, uns 10 anos, mas falta alguma coisa, sabe? Naquela hora H pra esse time do Bragantino que ainda não chegou, porque é um time muito jovem, até o treinador, e falta muita experiência. Primeiro vou falar do jogo de ontem, que foi um jogo bem movimentado. O Bragantino com o Ítalo de titular, ele é outro time, cara. O Ítalo, eu volto a repetir, ele é um atacante muito inteligente, tanto que a movimentação dele no primeiro gol é bem interessante, que, se eu não me engano, o Johan, ele vai para a linha de fundo e geralmente o atacante, ele afunda junto com quem vai cruzar a bola. E deixa aquele meio ali da área, da marca do pênalti, para um dos meias entrar, né? Ele fez completamente diferente, ele ficou ali, ele praticamente ele sabia que a bola ia chegar ali, ele só tinha que empurrar para dentro do gol. Então, ele é um atacante muito inteligente, ele não é aquele atacante dinâmico, rápido, tudo, mas ele é muito inteligente, ele dá outra cara para esse time do Bragantino. Eu acredito, até pelo jogo de ontem, que o Bragantino ele às vezes se acomoda muito na vantagem que ele construiu, por mais pequena que seja, e ele acaba correndo alguns riscos que não tem muita necessidade. Ontem foi um exemplo disso. O Ceará ele chegou bastante no ataque. Com o Dorival é um outro time, tá criando mais chances, né? Mas ainda tem alguns detalhes para acertar. É um time que, por mais que crie assim, não é mais com uns pontas, não tem aquela dependência do Vina, mais que tinha antes, né? Eu acho que o cara do Ceará agora é o Mendonça, para tristeza de muitos, mas agora voltando na questão do Bragantino de ganhar alguma coisa, eu acho até que o time é bom, é um time legal de ver jogar, mas eu acho que falta, não é camisa, sabe aquela casca, sabe? Um ou outro jogador que tenha conquistado alguma coisa ou que seja mais experiente, porque a gente pode tirar até como exemplo o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ele meio que batia na trave em alguns certos momentos, mas ganhou a Sula, primeira vez lá com o Pablo sendo destaque. Eu não queria ter mencionado o nome dele, mas enfim, né? Ganhou a segunda já, em terceira tá fora do episódio. Ganhou a segunda Sula, mesmo não jogando bem, mas é aquele negócio, tinha jogadores mais experientes, jogadores que não sentiram a pressão, no caso, e o Bragantino ano passado, a gente
viu em muitos jogos o time meio que abrindo as pernas. Jogos grandes ou jogos pequenos? Até jogo pequeno. O Bragantino foi o único time que perdeu da Chapecoense, se eu não me engano. Perdeu em Bragança, inclusive. Exatamente. Então, eu acho que falta maturidade, até seria a palavra certa para o que falta pro Bragantino mudar de patamar, vamos assim dizer. Bom ponto, bom ponto. Will, e aí, esse time do Braga, falta maturidade ou talvez tenha chegado a hora e tem muita gente que não dá o devido valor ao time do Bragantino? Lembrando que ganhar do Ceará lá é difícil. E o Bragantino ganhou convencendo, foi bem melhor que o Ceará. Acho que o João Ricardo deve ter feito umas 5 ou 6 defesas, foi um bom jogo. Lembrando que os dois jogam no meio de semana, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. É contigo. Eu também acredito que falte experiência no time do Bragantino. O capitão do Bragantino hoje é o Léo Ortiz, se não me engano, né? É ele mesmo. Não que não seja a figura que o pessoal possa se espelhar, mas acho que se pegar a média de idade dos jogadores do Bragantino, o mais velho deve ser propriamente o Ítalo, né? E o Lucão elogiou ele e tal, mas não acredito que ele seja esse jogador, sabe? Que se a bola chegar nele no último lance, ele vai pôr pra dentro. Ele ficou um tempinho sem fazer gol também, então não acho um jogador ruim, mas também não acho que ele é o cara, entende? Não, entendo. Não é o cara que, por exemplo, a gente pode contar para decidir um campeonato, mas ele é bom. Exato. Eu acredito que o Arthur seja mais esse cara mesmo, não fazendo os gols muitas vezes, mas criando, dando assistência, contra o São Paulo fazendo os gols. Só faz contra o São Paulo também. Mas é um time bom, é um time que não tem o devido valor que deve ser dado. Ano passado, eu lembro até hoje, eu tava assistindo um vídeo do Casimiro fazendo previsão e a previsão dele era o Bragantino quase rebaixado. Era a única coisa que contestava, tirando o fato que ele colocava o São Paulo perto dos cabeças, né? São as duas coisas que eu sabia que não ia acontecer. E é mais ou menos isso. Sobre o jogo de hoje, o Bragantino sempre começa forte, já só não pode fazer o que o Lucão falou também, né? Complicar os jogos mais difíceis, não complicar ele, mas complicar para os grandes jogos mais difíceis, vencendo, vendendo cara a derrota e entregar pontos pro pessoal que briga lá embaixo. Igual ele falou, o único time que conseguiu perder pro Chapecoense, o Bragantino fazia o famoso Robin Hood na primeira divisão. Will, respondendo a sua pergunta sobre a média de idade, é de 23 anos do elenco, e o jogador mais velho desse elenco do RB Bragantino é o Júlio César, aquele Júlio César que jogou no Corinthians, que tem 37 anos, o Ítalo tem 34. Tirando esses dois jogadores, não tem ninguém acima... e o Aderlan tem 31. 3 jogadores só no elenco acima de 30 anos do RB, um time realmente muito novo, de um técnico novo também, né, mas eu gosto do Barbieri. É que só em times assim para ele ter tempo de trabalhar, se ele tivesse um clube maior, provavelmente ele já teria rodado ou coisas do tipo. RB que volta a campo no meio de semana para enfrentar o Vélez pela Libertadores, aqui em Bragança. Vélez que é o lanterna do grupo, o RB é o segundo colocado, e o nosso querido Vozão, o Ceará, faz a sua 4ª partida de Sul-Americana contra o Laguaira. Pelo grupo G, o Ceará tem 9 pontos, dependendo da combinação de resultados, o Ceará pode se classificar já nessa rodada. Então, olho no Vozão, que tá fazendo uma baita Copa Sul-Americana, e pouco se fala também desse time aí do Dorival Júnior. Que o papai tá aqui, viu? O papai é campeão da América nesse momento. Grêmio campeão. O Grêmio é campeão e o Sacha é um cuzão. Chegamos ao momento que eu queria muito falar, Goiás e Atlético Mineiro, 2-2 lá na Serrinha, jogo que parecia fácil pro Atlético Mineiro de novo, né, como parecia o jogo contra o Coritiba na rodada passada, que eles também empataram. Atlético chega a 2 jogos no Campeonato Brasileiro sem vitória, confesso que eu nem lembro a última vez que o Atlético ficou 2 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, se não me engano, em 2021 isso não aconteceu, e agora já são 2 tropeços, digamos assim, principalmente contra esse time do Goiás, que é bem fraco, perdeu pro Avaí na última rodada, 3-2 pro Avaí lá em Santa Catarina. Queria perguntar o seguinte sobre esse time do Galo. Desconsiderando o campeonato estadual, porque não pode servir como referência para nada aqui no futebol brasileiro. Vocês concordam comigo que esse Galo do Turco é inferior ao do Cuca, mesmo tendo, digamos que um elenco levemente mais qualificado, ou ainda é muito cedo para falar? Eu acho que é cedo, mas tem a questão visível da transição defensiva. Até pelo jogo de ontem, o gol que o
que o Atlético tomou foi erro de transição defensiva, foi um contra-ataque, acho que a desvantagem foi muito grande, tanto que o Pedro Raul ganhou na corrida O Apodi jantou a defesa do Atlético Mineiro. Exatamente. A gente vem batendo nessa tecla, eu principalmente, contra o América na Libertadores, o gol foi igual. Essa transição do Atlético, a transição defensiva, é algo que está ficando visível, que está prejudicando o time. Por isso, o Atlético criou bastante ontem, merecia até sair com a vitória. Tadeu foi o destaque do Goiás, defensivamente. Ofensivamente foi o Apodi, que ele jogou bastante, jogou muito mesmo. O Atlético que vendeu o Savarino, né? Eu acho que por 12 milhões, se eu não me engano. Não vai, eu acredito que não sinta tanta a ausência dele, porque o Ademir está jogando muito bem. Eu acho até melhor que o Savarino. Ontem, inclusive, eu acredito que tenha sido a melhor partida dele. Merecia até ter feito aquele gol que a bola bateu no travessão e ia ser um golaço. Agora, voltando ao jogo, o Atlético, ele, no começo do primeiro tempo, ele estava criando muito pelo meio. Quando o time começou a criar as jogadas pelas laterais, ele começou a se sobressair no jogo. Né? E o Goiás, não vejo futuro nesse time. Sofreu para criar, era ligação direta, bola na Apodi. O Apodi vai ser o destaque desse time por um bom tempo. Conseguiu empatar o jogo no primeiro momento com essa falha da defesa da transição do Atlético, e no segundo com um pênalti que boa parte do time do Atlético reclamou. Mas eu achei pênalti. Eu achei porque eu não nem tentava no lance, mas ele amplia o Parana. Então, ele amplia o corpo. Ele não chega a abrir o braço escancarado, mas ele amplia o campo para desviar ali a bola. Então, eu concordo com a marcação do pênalti. Eu não sei por que tanta reclamação por parte do Atlético. Do que o Atlético não reclama. Exato. Reclama sempre, normal. Mas o Atlético, beleza, empatou esses 2 jogos, mas vem bem na Libertadores, vem bem na Copa do Brasil. Então, eu acho que não vejo esse time empatando ou perdendo no próximo jogo, apesar de eu não saber contra quem é. Mas eu acho que não dura muito tempo essa sequência, sabe? Sim. Bom ponto que você levantou essa questão da sequência. Já entra a pergunta pro Will, que é: nos últimos 3 jogos do Atlético Mineiro, ele empatou com o Coritiba, ele empatou com o Tolima pela Libertadores, e agora teve um empate também contra o América Mineiro na Libertadores, né? E ele voltou a empatar agora nesse jogo contra Goiás. Lembrando que aquele empate contra o Atlético Mineiro na Libertadores era para ter sido vitória do Coelho, porque o gol estava impedido. Esse time do Atlético Mineiro, Will, é previsível? E acho que falta uma coisa, queria saber de você se você concorda com isso, que tinha com o time do Cuca, que era: poderia não jogar bem, mas ganhava na marra com o Cuca, o Atlético Mineiro. Parece que falta isso nesse time do Turco. O que é que você acha? Então, a sequência de jogos do Atlético também, querendo ou não, eles jogaram basicamente todos os jogos que tinha disponível entre 2021 e 2022. Só não jogaram a final da Libertadores, o resto eles jogaram todos. Acredito que seja um pouco de desgaste mesmo, porque os jogadores que não estão jogando todos os jogos estão indo para a seleção, que é o caso do Arana. Então, joga os jogos do Atlético, joga os jogos da Libertadores, joga os jogos do Brasil, no caso. Viagem, que não é desgastante. Você vê o Apodi correndo no campo e ver o pessoal do Atlético correndo atrás dele, dá dó às vezes, ainda mais correndo nas costas do Guga, que é um total descompromissado com o sistema defensivo do Atlético. Jogar Guga, Godinho, até mesmo o Mariano, que é lento, mas é um lateral mais defensivo, vai sofrer naquele canto ali. Tanto que o Godinho nem vem jogando, não acredito. Porque ele tá jogando só Libertadores, o Godinho. Ontem foi Nathan Silva e Alonso. Nathan Silva. Se o Atlético até criou mais pra vencer, o Goiás não foi aquele time que matou o jogo. Até porque não tem nem como, né? Esse time do Goiás é bem fraco. Não fez cera o jogo todo, sabe? Não realmente, jogou bola. Tentou jogar, né? Fez o que deu, contra-ataque, não fez cera. Jogou certinho. Teve um lance até no finalzinho do jogo que o Apodi, não dá pra saber se ele saiu com bola de campo, né? Mas queria sair na cara do gol se o Nathan não joga ele pra fora do campo, mas o juiz falou que a bola já tinha saído antes e deu posse pro Atlético. Mas foi um jogo legal também de se ver.
Eu praticamente vi só o finalzinho, mas depois vi os melhores momentos. O Hulk acha um golaço no primeiro tempo. O Goiás consegue empatar, tomar mais um e arrancar o empate do Atlético, que vem numa sequência amarga de empates, sendo que estava na frente na maioria, né? Menos pro América. Exato, pelo menos não faz jogo ruim o Atlético Mineiro, né? É garantia de jogo bom. E o Goiás garantiu ali um pontinho, lembrando que o Goiás faz parte do grupo de 4 equipes, inclusive as 4 que estão no Z4, que até o momento não venceram no Campeonato Brasileiro. E como a gente comentou, terça-feira, Independência, América e Galo. Se o América vencer o Galo, embola o grupo, viu? Porque o Galo tem 5 pontos e o América vai para 4, faltando 2 rodadas. Então, joga a vida o América. Se bater o Galo, pode complicar. Esse grupo do Galo tá muito, muito embolado. O Atlético, que atualmente é o segundo colocado. Del Valle tá liderando. Corneta de quem? Do Dourado. Quem? Pois é, exatamente. Não sei quem é Dourado. Quem é Dourado? Quem é Dourado? Ganhou o que ele pra falar de mim? Falando em empate, esse que é um dos candidatos ao pior jogo da rodada. Teve Cuiabá e Atlético Goianiense na Arena Pantanal. Foi o jogo que fechou as partidas de sábado, né? 1-1. Duelo de 2 times que estão de olho na Sul-Americana, brigam pela vaga. Rodriguinho marcou pro Cuiabá e o Jorginho marcou pro Atlético Goianiense. Eu queria entender esse time do Goianiense, por quê? Foi bem no Campeonato Regional, começou bem na Sul-Americana, mas parece que o gás tá acabando, né? E cedo, inclusive. Não jogou bem contra o Cuiabá, achei o Cuiabá melhor e colocou em risco uma vaga na Sula que parecia bem encaminhada, tá dividindo a liderança com a LDU. O Cão, seguinte, a gente sabe que esses times mais fracos, digamos assim, por muitas vezes aproveitam ali de um curto espaço de tempo em que o momento é bom para fazer um número legal de pontos, para quem sabe garantir uma classificação e o restante da temporada de altos e baixos, principalmente com esse time do Goianiense que costuma acontecer. Você acha que esse ano é a mesma coisa ou que terão mais força para brigar por algo maior? Se passar na Sul-Americana já seria um grande feito. E o mesmo vale para esse time do Cuiabá, que eu acho um time muito chato de se jogar contra, não costuma perder com facilidade, mas é aquilo, não vou entregar mais do que isso que a gente está vendo atualmente. Referente ao jogo, ele é forte candidato a ser o jogo bosta da rodada, apesar de ter Inter e Avaí que estão jogando agora. Tem o Timão, hein? O Timão vem forte nessa briga aí, viu? Também. Referente ao Atlético, nos 2 últimos jogos no Brasileiro, meio que o Atlético ele deixou a vitória escapar. A vitória estava na mão do Atlético. Sempre no final do jogo é um detalhe que o Atlético ele acaba pecando. Não sei se o time é a questão que você falou da parte física, se já está começando a pesar, porque o Atlético disputa 3 competições, se eu não me engano. Ele está na Copa do Brasil ainda, se eu não me engano é Cuiabá e Atlético na Copa do Brasil, tem a Sul-Americana e tem o Brasileiro. Então eu acredito que a parte física ela já está começando a pesar, que tem a questão do estadual também, que o time disputou, tudo mais. E eu acredito até que acabe o gás um pouco antes do que foi no ano passado. É um time um pouco mais arrumado? Mas essa parte física ela está contando bastante e dá para ver pelos últimos jogos que o Atlético não conseguiu vencer. E o Cuiabá realmente não dá para esperar muita coisa, aquele time brilhante, conseguiu empatar, bem interessante até o lance do gol, que só tinha um zagueiro do Atlético que estava dando condição e ele deu condição porque o Elton meio que ele vai jogando o zagueiro para dentro do gol, então ele consegue, além dele jogar um zagueiro para dar condição para ele ganha no alto e a bola sai para o Rodriguinho depois. Agora, esse time do Cuiabá vai ser esse time chato de enfrentar mesmo, só que não é um time brilhante. Então, vai ter partidas que o time vai sofrer muito, que não consegue criar, não consegue ter aquele volume de jogo. Sobre o que você comentou, Cuiabá e Atlético Goianiense, inclusive foi 1-1 também o primeiro jogo, só que foi em Goiás, não foi no Mato Grosso. E o Will,
citando já a Copa do Brasil, depois desses dois resultados aí, dois empates na verdade, em quem você apostaria se você tivesse que fazer uma fezinha hoje para se classificar? Cuiabá ou Atlético Goianiense? Depende bastante, porque se o Cuiabá conseguir fazer com que o Atlético Goianiense caia no jogo dele, que é aquele jogo que vem na contramão que a gente falou do Goiás, que é um time inferior, mas jogou, porque o Cuiabá não joga. O Cuiabá tenta achar aquele golzinho na bola parada, numa falha defensiva, até mesmo pode estar criando uma jogada para fazer o gol e já era. É isso, se fecha, não joga mais, bico, coceira, e o Atlético Goianiense é aquilo que a gente viu falando nos últimos dias, é o Coca de 3 litros, né? Nos primeiros jogos é aquele time que você espera bastante e depois acaba o gás e acaba se decepcionando. E respondendo a sua pergunta, acredito que vai depender desse ponto que foi levantado, né? Se o Atlético Goianiense cair no jogo do Cuiabá, vai dar Cuiabá, mas acredito que seja outro empate e seja decidido nos pênaltis. Eu apostaria num empate também. Tem muita carinha. Com esse empate, o Cuiabá chegou a 7 pontos, até que tá bem, tá ali no bolo, né, dos primeiros. E o Goianiense ainda não venceu no Brasileiro, 3 empates e uma derrota. Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Senhores, seguinte, vamos à primeira rodada de palpites dos jogos de meio de semana. Semana de Copas, né? Temos Sula e também temos Libertadores. Vamos começar com Sul-Americana. Jogo rápido, hein? Quem vence, quem perde, quem empata. Cuiabá e Racing na Arena Pantanal. Lucas. Empate. Will. Empate também, né? Ou vitória do Racing. Boa, Racing que tá mal, hein? É o lanterna do grupo. Segundo jogo, teremos Universidade de Quito e Santos. Santos precisa vencer de qualquer jeito. Will. Quito. O jogo é lá ou é lá? É lá? Então Quito. Altitude, só pra confirmar? Não tem. Tem altitude, mas não tem tanta. Não faz tanta diferença assim. É quando esse jogo cai? É quarto, quinto? É na quinta. Ambos jogam na quinta, tanto São Paulo quanto Santos. Então acho que dá Quito. Lucão falou o quê? Quito também? Quito também. Everton e São Paulo, lá, se o São Paulo vencer, tá classificado. São Paulo. Tem que dar aquele... Tem que dar uma graça, né? Não, né? Tem uma emoção. Não, São Paulo ganha de virada. Também acho que dá São Paulo, esse time do Everton é muito ruim. Guairenha e Internacional, lá, se o Inter não vencer também, viu? Podemos dizer que dá adeus a essa Sula. Vai empatar de novo. Eu também acho que ou empata ou perde. Eu vou de empate também. Goianiense e Defensa e Justiça aqui no Brasil. Vai dar Defensa. Eu acho que eu acho que vai ser um 2-1, vai pro Defensa. Eu acho que eu vou botar mais uma vez o ruim é que jogar com esse time argentino que vem pro Brasil vai entrar naquele mesmo jogo do Cuiabá. Cara, Se o Atlético Goianiense não fizer um gol rápido, grande chance de ser um empate. Porque o time do Defensa, ele joga bola, né, cara? Não tem VAR, a gente sabe que é vantagem do time brasileiro e argentino, então. É bem difícil, é uma situação bem complicada pro Atlético Goianiense que, como você falou, se complicou no grupo, né? Mas acho que ganha, vou botar esse ponto de... Eu vou de empate nesse jogo, acho que dá 1-1. Ceará e Laguaira no Castelão, mesma situação do São Paulo ou do Ceará, viu? Se ganhar, dependendo da combinação de resultados, está classificado. Ceará ganha sem muito susto. O Ceará mesmo perdendo agora no final de semana, acho que ganha também. O Ceará não é um time ruim, não. Eu também acho. Eu vou de 3-0 Ceará, vai passear. E a gente fecha com o time do seu amado Fernando Diniz, ele que oficialmente deve estrear agora no meio de semana, contra o Júnior Barranquilla no Maracanã. Se o Fluminense não vencer, mesma situação do Inter, digamos que pode dar adeus da Sul-Americana, porque vai ter que tirar uma diferença muito grande em 2 rodadas. E aí? Eu aposto no empate. Empate com gols ainda. Mas eu não acredito que o Fluminense ganhe, não. Por mais que seja a estreia da lenda, mas eu acho que não ganha, não. Ele não estava ainda hoje? Hoje ele não estava... Só espiritualmente.
Eu espero que ele vá bem mal no Fluminense e volte pro tricolor. Que tricolor? É, Meu Deus. né, que não tem como explicar e colocar isso na cabeça de vocês. Eu gostava dele. Eu também tinha nada contra, Não, mano. sei lá, vou ficar Quem quieto. tem birra com. Aí, você viu que tem birra com o cara, né? Não, o cara não gostava dele desde que ele chegou e. Não, Porque ele é horrível. olha lá, deixa. Mas não tem Ah, como. mas, gente. O cara não contratou ninguém, chegou onde deu. Mas em relação ao Fluminense, eu ainda acho o Fluminense um time muito pesado, sabe? Que ainda mais quando perdeu o Luiz, é Luiz, né? Luiz Henrique. É o Luiz Henrique. Ele ainda tá, né? Mas ele vai embora mês que vem. É o mesmo caso quando o São Paulo dava com o Antony, um time muito pesado. O Antony foi embora, o São Paulo teve que praticamente voltar do zero. E o Luiz Henrique é a válvula de escape desse time. Então o Fluminense vai ter que fazer outra cria de Xerém aí, ou vai ter que tentar contratar um velocista que consiga driblar pra cima. Mas acho que ainda dá. O Fluminense complicou demais na Sul-Americana e como se passa um só. Júnior Barranquilla não vai fazer um jogo nada amistoso, sabe? Aquele jogo também encardido. Acho que vai dar Júnior ou empate. Eu vou de Fluminense porque todo estreia do Fernando Diniz ele ganha e 3 jogos depois ele começa a perder todo mundo. Aí você errou, ele empatou pelo São Paulo. Mas foi contra o Flamengo, né? Aí não conta também. Aí conta a vitória. Mas Ele foi o único que não perdeu do Jorge Jesus. Foi. Sabe o que significa? Nada. Exato. Mas eu vou de Fluminense. Eu acho que o Fluminense ganha e vem uma sobrevida junto aí nessa Sul-Americana. Fechamos então a primeira rodada de palpites. Voltamos ao Brasileirão. Jogo das 11. Oi, desculpa. Caio, só eu tava vendo aqui as estatísticas do jogo do Fluminense. É bizarro. O Fluminense tava ganhando de 2-0 até os 51 minutos. Onde nosso querido André, que acredito que não jogue mais com o nosso treinador Diniz, foi expulso aos 51. E aí começou a virada do Coxa Branca. Foi até o lance do pênalti, se eu não me engano. Acho que. Mas esse André é bom de bola, viu? Ele é o quê? Volante. Ele é volante. Eu acho que ele joga assim, Will, porque ele tem qualidade com a bola no pé. Ah, sim. Jogar pro Tranquilo. Tietê vai jogar o André, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sei quem é André. Eu achei que. É base do Fluminense. Cria de Xerém. Então joga. Vai da base e joga. Ainda mais com o Diniz. My equipe play very nice. The first time Iraq and the Saudi Africa. Quem não jogou muito hoje foi o Botafogo, né? 1-1 com o Juventude no Newton Santos, casa lotada. Botafogo, segundo empate consecutivo nesse Brasileirão. Juventude que fez um gol com Pita, aquele mesmo que fez contra o São Paulo também. Bom jogador, inclusive, viu? Não é tão grosso assim não esse Pita. Sim. E o Botafogo empatou com o Diego Gonçalves no segundo tempo, já no finalzinho, mais um pênalti aí pro Fogão, que ele acabou convertendo. Confesso que eu esperava uma vitória tranquila do Botafogo no jogo de hoje. Foi muito mal no primeiro tempo. O Botafogo que já tem todas as contratações à disposição, mas tá devendo. Eu acho que falta um homem-gol nesse time do Botafogo. O Erisson é um bom jogador, mas ele ainda não é aquele cara, sabe, pra definir. E o mesmo serve pro Matheus Nascimento, que também é muito bom, mas o moleque tem 17 anos, gente. Não dá pra esperar que ele vá decidir jogo toda hora. Eu queria saber de você, Lucão, sobre as contratações desse time do Botafogo. Claro, demora, né, pra galera entrosar, até porque o Luiz Castro tá chegando agora, também coisas do tipo, mas eu confesso que eu esperava um pouquinho mais delas. Tirando Torçá, de quem chegou, e o Felipe Sampaio é um bom zagueiro também. Não vi nada demais até agora, e você? Eu, em certo ponto, eu concordo. As contratações não são aquelas contratações badaladas, mas eu acho que com exceção do Patrick de Paulo, que foi até o anúncio dele, que foi confundido com a notícia de tráfico, mas dava para esperar um pouco mais das contratações, tanto que é o que está deixando a torcida impaciente. Até vou levantar uma pergunta depois disso, que até gerou uma controvérsia hoje no Twitter. Teve uma boa briga entre Felipe Neto e Mauro César. Então, o Botafogo, só voltando pro jogo, o Botafogo ele tem aquele problema ainda e as peças não encaixaram, vai demorar para encaixar. O Juventude, eu acho que ele já, com a chegada do Eduardo Batista, eu acho que ele já melhorou um pouquinho. É o que a gente meio que espera do Juventude, daquele time um pouco mais compacto, mais fechado. O destaque que você falou do Peter, eu também concordo com você. Eu acho ele
Não é aquele jogador brilhante, mas é um bom jogador. O gol que ele fez foi bem bonito, inclusive. O ponto positivo do Botafogo é que o Botafogo ele tá indo, por mais que ele não seja aquele time brilhante que a gente está esperando ainda, é um time que está indo atrás do resultado, ele não está vendendo o resultado assim tão facilmente, a derrota no caso. Empatou contra o Atlético no final do jogo, empatou no final do jogo agora contra o Juventude, contra o Corinthians, que foi a estreia. Teve aquele apagão no primeiro tempo, mas também fez de tudo o que pôde no segundo para não sair com a derrota. É a questão de ter tempo mesmo. Agora a pergunta é, com essa questão das SAFs, do dinheiro, a gente vê o caso do Flamengo também, que a torcida é bem impaciente, até um pouco com razão pelo histórico do Flamengo. Vocês acham que essa pressão que a torcida está fazendo, as vaias do jogo de hoje, vocês acham que elas são justas ou tem que ter mais paciência com esse time? Justa não é. A gente sabe que torcedor no futebol brasileiro não pode servir como base para nada. Os caras querem ganhar sempre. Isso é de torcedor, gente. Não adianta. Vai cobrar. Até porque imagina só, o Botafogo passou anos aí na pindaíba, sofrendo, caindo pra Série B, subindo, caindo de novo. Do nada chega um cara, compra o clube, coloca muita grana. É óbvio que o torcedor quer uma resposta imediata. Não todo, né? Mas pelo menos boa parte. Então, vai cobrar, vai chiar, vai vaiar, é normal que isso aconteça, mas é um projeto a longo prazo do Botafogo. Acho que a meta deles, ao menos esse ano, é não cair, que eu acredito que não aconteça. Acho que deve brigar ali, talvez até por um top 10 do brasileiro. Justa a vaia não é, gente. É normal. Acabaram de chegar, muito jogador vindo de fora. Tudo bem, poderia render um pouquinho mais. Mas é muito cedo, não tem nem como. A gente tá na 4ª rodada. É difícil ter que ver torcedor vaiando. Até porque dinheiro não ganha jogo, né? Se fosse assim, o Manchester City tinha 10 Liga dos Campeões. Exato. Paris tinha ganhado 15, então paciência, as coisas vão acontecer com o tempo. O time do Botafogo, se você for ver, quase nenhum dos jogadores que estava em campo hoje tem mais de 10 jogos pelo time e quase nenhum deles já tabelaram para gol com seu companheiro de ataque, de meio campo. Eu peguei agora a formação do Botafogo aqui e praticamente tem 8 caras que foram contratados esse ano. Acho que só do ano passado, desculpa te cortar, do ano passado que subiu com o Atlético, com o Botafogo que estava em campo hoje, eu acho que era só o Chay e o Gatito, se eu não me engano. E o Oião, só esses 3. O Gatito que joga uma, machuca para 10, então já nem conta também. Sim. Não tem, é óbvio que a torcida tá impaciente, meio tá no elevador aí constante, não ganha nada há muito tempo, mas não tem como, né? Tem que ter paciência. É difícil falar isso para um torcedor, mas tem que ter paciência. O projeto é promissor. O torcedor vai querer ganhar sempre, gente. Não adianta. Mas as coisas vão acontecer com o tempo com esse time do Botafogo. Não é um time ruim, o treinador também não é ruim. Mas realmente, acho que principalmente para esse jogo de hoje, o pessoal imaginava uma vitória fácil. Não foi. O time do Juventude, mesmo quando perde, ele costuma complicar a vida dos adversários. Então, que faz parte do percurso aí do Botafogo. Tá dentro dos planos. Botafogo, 5 pontinhos do Brasileiro até agora. Juventude 2. Juventude também faz parte do grupo dos que não venceram. Uma questão que você acha. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Falando em vencer e não convencer, Corinthians e Fortaleza se enfrentaram na Neoquímica Arena. Hoje foi o jogo das 16 horas. E parabéns a quem conseguiu assistir 90 minutos desse jogo, porque é sofrível o futebol aplicado pelo Corinthians. E o do Fortaleza também não fica muito atrás, não. Fortaleza que é o lanterna desse brasileiro. 3 jogos e 3 derrotas. Seguinte, eu já falei isso uma vez aqui e vou repetir. Ainda é cedo para poder falar que o Vitor Pereira deveria extrair mais desse time, ou a culpa é do elenco e tem que isentar o treinador nesse aspecto? Eu acredito que um pouco dos dois. Hoje, por exemplo, eu acho que é mais culpa do Vitor Pereira, do jeito que ele entrou com o time do Corinthians. Eu acho que a escalação de hoje possivelmente seria o Corinthians titular, com o Guedes na esquerda, o Moraes centroavante, o William na direita, Paulinho, Maicon, Renato Augusto. Só que o que a gente viu no primeiro tempo foi o Corinthians apático, deprimente, e o
o fator casa, com a torcida, o estádio cheio não fez diferença nenhuma. Para você ter ideia, a primeira finalização do Corinthians foi aos 45 do primeiro tempo. E o Fortaleza já tinha finalizado 12 vezes, se eu não me engano. Então é muito preocupante essa situação do Corinthians, que ganhou hoje com um gol contra, um susto no escanteio, não. Foi numa jogada de escanteio mesmo, que o zagueiro Benevenuto não cabeceia e a bola meio que aparece pro Matheus Jussá e ele acaba fazendo gol contra. O primeiro tempo do jogo foi legal. Fortaleza cria, mas não mata o jogo, não consegue fazer gol, foi penalizado mais uma vez por causa disso. Segundo tempo, o Corinthians, ele meio que ele teve uns 2, 3 lances ali que ele podia ter feito mais um gol. Destaque para a defesa do goleiro do Fortaleza, defesaça na cabeçada do Gil. Aí teve uma chance que a zaga falha e o Mantuan, ele sai na cara do goleiro. Ele, por mais que ele tenha entrado no segundo tempo, ele ainda perde para o Ceballos na corrida. Então é um time que você não vê muita mudança, não vê aquela garra que a gente espera do Corinthians, principalmente jogando em casa. Talvez isso, até pelo ponto da escalação, eu acho que já está começando, já pode meio que pegar no pé dele, do Vitor Pereira, porque ele está tentando jogar meio que com o que a torcida está pedindo. E não adianta. O Corinthians ele não tem como ele fazer isso, porque é um elenco bem velho. E hoje os Paulinhos estão machucados, já é um desfalque. Renato Augusto não jogou nada hoje. Eu acho que ele saiu no intervalo, ele não jogou nada. Então, para seguir essa sequência de jogo meio de semana, final de semana, infelizmente o Corinthians vai ter que mudar o elenco. Não tem jeito. E o elenco é bem limitado. Bom, limitado nisso. Senhor Montezelo, os lacaios de Vitor Pereira. Vai ser isso aí que a gente tá vendo agora, até o final do ano? Você acha que vai render mais? Tem como tirar mais desse grupo? Eu acho que ele gerencia mal os minutos dos jogadores. E por isso tá todo mundo cansado. Hoje pro Corinthians, o Paulinho machucado é reforço. O Maicon vem jogando muito bem e acredito que isso ia acontecer gradativamente do Paulinho perder a vaga pro Maicon se não recuperasse o futebol. Acredito que hoje o Corinthians precisa de um volante ainda, mas por enquanto seria o meio campo ideal do Queiroz, Maicon e Renato Augusto um pouco mais livre. Não acredito que o Vitor Pereira venha errando e não escalar o Roger Guedes, porque o Roger Guedes é um manhaca, não tem vontade de nada, fez 3 gols contra o Avaí, mas é o Avaí, né, gente? Então, é a mesma coisa de a gente usar o exemplo contra o Ponte Preta, o próprio Avaí, não tem nível de bola. Os jogos que complicam um pouquinho, o Corinthians vai ser isso daí. Vai ser 1-0 sofrido, gol contra, derrota. O time no primeiro tempo até pode vir bem, mas no segundo já era. Se o Renato Augusto não joga, o time já era. Se o William não acaba com o jogo, o time já era. Vai ser daí até o final do ano. É óbvio que eu acho que o treinador ainda tem uma parcela de culpa, porque é ele que treina, mas acho que a culpa não pode ser isentada do time, não. Eu concordo contigo. Eu acho que muita coisa, inclusive, tá na conta do Vitor Pereira. Mas o Corinthians fez uma boa partida contra o Boca no meio de semana. Mas é desgastante, né? Principalmente para um elenco tão envelhecido como esse do Corinthians. De qualquer forma, aos trancos e barrancos, o Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro. 9 pontinhos, 3 vitórias e 1 derrota até agora. Fortaleza precisa começar a pontuar 0 pontos. Não pode ficar só focado na Libertadores, senão pode se complicar no Campeonato Brasileiro também. Ainda mais um time tão bom como esse do Fortaleza. Corinthians que volta a campo na quarta-feira, vai jogar lá na Colômbia contra o Deportivo Cali. Corinthians que é o líder do seu grupo na Libertadores. E olha, o Fortaleza precisa vencer o River Plate para chegar a 6 pontos e sonhar com uma possível classificação em segundo lugar. Se perder para o River, se complica bastante o Leão. Jogo bom. Acho que inclusive é o jogo de quarta que eu vou assistir. O sotaque que eu quis dizer que são 2 gaúchos, né? O Tite falando, primeiro o Luiz Felipe, não vai falar nada com ele? Aí o Tite, fala muito, quer apitar o jogo, manda a polícia, disse o Luiz Felipe.
Chegamos então, acho que vocês concordam comigo, ao jogo da rodada, pelo menos até agora. Coxa 3, Fluminense 2. No Couto Pereira, Fluminense que saiu na frente no primeiro tempo, 2 gols. Incansável, Paulo Henrique Ganso. Uma falha bizarra do Muralha no primeiro lance, inclusive. E o Coxa no segundo tempo mostrou muita força. Foi lá e buscou 3 gols para bater o Flusão. Flusão que, como a gente comentou, né, trouxe o Fernando Diniz, foi anunciado essa semana. Mas hoje não estava à beira do gramado, foi o Marcão. Mas já deu para sentir um pouco do que será esse time do Fluminense. Quero saber de vocês, concordam comigo que o Coxa é a principal surpresa desse começo de temporada? Coxa que segue muito vivo também, por exemplo, na Copa do Brasil. Venceu o primeiro jogo contra o Santos. E quero saber também o que esperar desse time do Fluminense aí com Fernando Diniz, o mestre. Concordo com a questão do Curitiba, é a surpresa do ano até agora. Falando do jogo, foi o Fluminense, cara, é impressionante como o time não consegue criar. Teve os 2 gols do Ganso, um foi uma falha bizonha do Muralha, e o segundo foi num contra-ataque, que, beleza, é um time que ele tem essa cara de contra-ataque, mas ele, conforme a gente havia falado, não tem peça de velocidade para isso. Tem o Luiz Henrique, eu acho que tem o Arias no banco, não sei nem se ele tá machucado ou se ele só é opção do banco mesmo. Quem? Mas o Arias, o colombiano lá. Ele tá saudável, não jogou mesmo. Então, porque é outra opção de velocidade que me vem na cabeça aí. Beleza, tem o William Bigode, mas o William Bigode já tem mais de 34 anos, se eu não me engano, 35, 36. Enfim, é um time que ele é muito pesado. O Coritiba hoje, ele no primeiro tempo mesmo, o Coritiba já deveria ter saído com um gol. O destaque do Coritiba é o Igor Paixão de novo, o Aleph Manga. O time joga muito bem pelas laterais do campo. E conseguiu a virada merecidamente com 2 gols do Ibra brasileiro e um gol do Andrei. E é a surpresa do ano do Campeonato Brasileiro, do ano do futebol brasileiro até então. E também, eu acho que é aquela questão do treinador ter tempo para treinar, né? Se eu não me engano, eu estava vendo a lista dos times da Série A que estão com o treinador há mais tempo. Se eu não me engano, o Coritiba é o 3º ou 4º time que o treinador está mais tempo no comando do clube. Se eu não me engano, não chega a 2 anos. Nenhum dos treinadores chega a 2 anos de Ele veio no ano passado, comando. Né? Veio para a Série B no ano passado. Eu acho que ele só tá atrás do Abel. Então é merecido o que o Coritiba vem fazendo até aqui, que vem conquistando até aqui, até por causa dessa sequência de trabalho. E o Fluminense, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Eu acredito que mude o estilo de jogo com o Fernando Diniz, vai mudar, isso é certeza. Talvez seja benéfico esse estilo de jogo de posse de bola, até por ser um elenco mais pesado. Beleza que vai precisar de algumas peças de velocidade para imprimir um ritmo, para imprimir uma certa intensidade, mas só de ficar com a bola o time não vai cansar tanto, né? Que é o que eu acho que pesa mais nesse Fluminense. Will, você que é um devoto ao dinizismo, o que esperar desse time do Fluminense com o Fernando Diniz? E Coxa que Léo Gamalho brilhou, né? O rei da Série B, agora na Série A, jogando muito bem também. Não, tem todos os méritos aí. Eu levantei a questão da expulsão do André, porém tem dado todos os méritos pro Curitiba que não desistiu em momento algum do jogo e no segundo tempo mesmo, em 10 minutos, já tinha um empate em mão. No finalzinho conseguiu a virada, né? Mas acredito que eu acho que pro Abel Braga já era, não dá mais, não tem liga, né? Ganhou o Carioca, ok, ganhou do Flamengo todos os jogos, mas tá mal, foi na pré-Libertadores, não tá indo tão bem assim na Sul-Americana, vai mal das pernas no Brasileiro, tudo bem que na quarta rodada, mas acho que o futebol tem que ser atualizado já, né? Tanto que ele pediu, né, pra sair, não foi nem mandado embora, ele pediu pra sair. A maioria dos times Vocês ainda acham que o Abel Braga tem vaga em algum time no Brasil? Cara, no Brasil sim. Mas ele falou que não quer mais, né? No Brasil ele não quer mais. Eu não sei como ele está sendo tratado assim pelos times. Teve a saída dele no Flamengo, que foi um pouco polêmico. O time também não apresentava evolução. Eu não sei como é que ele está sendo tratado pelas diretorias, né, para ele tomar essa decisão também. E eu acho que ele vai roubar um pouco lá no Catar. O Fluminense vai ter uma perda
perca muito significativa, que é o caso do Luiz Henrique, não sei como eles estão se planejando para conseguir suprir essa perca, mas é aquilo, o time, como acho que a maior faixa de idade do brasileiro deve ser provavelmente do Fluminense. E vai ter que o Fernandinho vai ter muito trabalho mesmo. Acho que não vai dar certo, né? Esse projeto inicialmente com ele no Fluminense, até porque principalmente a torcida não tiver paciência. É um trabalho no meio do caminho, se tudo não der certo, tem grande chance de tudo dar errado. E é óbvio que a culpa vai cair em cima dos medalhões, o Fred já tá entregando a chuteira, então a diretoria tem que trabalhar. Vamos ver. Eu tô com o Lucas nessa questão do Fernando Diniz. Acho que pro estilo do elenco, lembrando que foi o próprio elenco que pediu, viu? Pro estilo do elenco do Fluminense pode ser uma boa, mas a gente já sabe como vai ser, né? O Fernando Diniz chega, ganha 3 jogos, é gênio, perde os próximos 7, será demitido, com o Fluminense na zona de rebaixamento. Mas tudo bem, né? Depois vamos falar que eu sou hater do cara, então desejo muita boa sorte. E parabéns ao time do Coritiba, mesmo com o Alex Muralha jogando contra. É um time que sabe das suas limitações, mas que nitidamente tem um plano de jogo e sabe executar isso muito bem, mesmo contra times mais fortes. Foi assim contra o Atlético Mineiro e foi agora contra o Fluminense. Então, tá me surpreendendo bastante. Parabéns também tanto pro Léo Gamalho, que foi muito bem hoje, mas principalmente pro Gustavo Morinigo, que é o treinador do Coxa, fazendo um excelente trabalho. Com essa derrota, o Fluminense ficou ali estacionado com 4 pontinhos e o Coritiba chegou a 7 também, é atualmente o 5º colocado. O Fluminense, como a gente já comentou, volta a campo agora no meio de semana com o Fernando Diniz para enfrentar o Júnior Barranquilla pela Sul-Americana, tem que vencer. Joel tá mandando chamar o Somália. Me ajuda aqui, manda chamar o criado do Somália, caralho! Chegamos então ao jogo que está acontecendo agora, né? E eu acho que eu tô até feliz de não estar vendo pelo que eu tô acompanhando aqui nos melhores momentos. O Internacional do Mano Menezes vai empatando com o Avaí em 0-0. Inclusive, eu acho que vai ficar com esse placar mesmo. Se vocês pensarem o contrário, por favor, me digam. Mano chegou também recentemente, não tem muito o que falar sobre ele. E esse time do Avaí, gente, empatando 0-0 fora de casa, tá lindo pra eles. Vocês acham que tem como reverter aí? Alguém ganhar essa partida ou vai acabar nesse empate mesmo? Eu acho que quem ganha é a gente que não está assistindo. É o futebol, né? Quando esse jogo acabar. Cara, eu não esperava muita coisa. Até me surpreendi quando eu vi Internacional e Avaí às 7 horas da noite no domingo. É um jogo que é a cara da segunda-feira, ou aquele jogo que é a cara do domingo às 11 da manhã, né? Mas eu não confesso que eu não estava esperando muita coisa desse jogo mesmo. Não sei agora o Inter do Mano Menezes. A gente tinha falado na semana passada e meio que pode voltar aquele estilo retroativo de antes, que era com o Odair Helman, só que perdeu algumas peças que deram destaque naquele time que foi vice-campeão da Copa do Brasil. Então, cara, eu não tô curioso para ver, porque eu já meio que sei o que vai ser o Internacional. Mas eu não sei se vai melhorar alguma coisa com o Mano, né? E aí, Will, tem sobrevida pro Internacional com o Mano Menezes ou feijão com arroz? É aquilo lá que eu já venho falando também. Eu acho o time do Internacional tenebroso, muito ruim. Mesma coisa do Atlético Paranaense desse ano. Você pegar a escalação aí do Internacional hoje, o ataque é simplesmente Maurício, Alemão e Vanperto. Qual desses vocês conhecem? Eu não conhecia ninguém. Não, só o Maurício do Cruzeiro, mas nada demais. Foi rebaixado com o Cruzeiro. Foi. É isso. Se fosse o alemão do BBB, eu até conheceria, mas como não é, então... Não tem muito pra onde correr. É isso, o Internacional é isso. O Tyson é banco. O David tá no banco. Joga um pessoalzinho... O Tyson não tá jogando? É verdade. Talvez ele esteja poupando, né? Mas não tem como o Tyson ser reserva desse time do Inter, gente, pelo amor de Deus. Entrou agora no segundo tempo, mas que, diga-se de passagem, desses 3 que iniciaram no ataque, todos já saíram. Não acho que o Internacional consiga. O Internacional era aquilo, foi aquilo, deu pra onde deu pra chegar e já era. O Edenilson não é o deus do futebol, não é o deus da bola. O Thiago Galhardo também não era. Já foi o Edenilson também, né, gente? O Edenilson já deu o que tinha que dar. Thiago Galhardo também só fazia gol de pênalti de cabeça. Você descreveu o Cristiano Ronaldo. Polêmica, hein? Meu Deus do céu.
Polêmica. Mas, mas e do Internacional não passa muito disso, não. E o Avaí é o Avaí. Melhor definição possível. A gente não consegue falar. Eu não consigo definir o Avaí melhor do que isso daí, não. De verdade. Que o Inter deve estar poupando pra Sula, né? Porque se ele passar nessa Sul-Americana também no grupo que tem, rapaz, vai ser complicado, viu? Lembrando que o Inter atualmente é o vice-colocado. Tá empatado com o Guairenha, 5 pontos pra cada um. Se perder, se complica. Eles que jogam na quinta-feira. Feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Que merda, hein? Sabia não. E para fechar a rodada, amanhã, clássico Sansão. São Paulo e Santos se enfrentam no Morumbi às 8 horas da noite. De uma segunda-feira, porque ambos jogaram na quinta pela Sul-Americana, então esse jogo precisou passar para segunda. Vocês acham que o Tricolor bate o Santos novamente? O Santos que tá começando a entrar no rumo, né? Se ganhar amanhã, inclusive, do São Paulo, além de ganhar muita moral, vencer clássico fora de casa, reassume a liderança. O São Paulo, se ganhar, vai pro bolo também lá do topo. Os dois devem ir com força máxima. Quero o palpite de vocês para esta partida. Eu acredito que o Caleri marque amanhã e que o São Paulo perca, porque o São Paulo ele não tá vindo bem, né? Que time brilhante, mas quando a gente mais espera do São Paulo, ele decepciona. Então eu acredito que o Santos ganha amanhã. Pela lógica, acho que não tem lógica, mas eu acho que o São Paulo consegue ganhar. O Santos poupou também na Sul-Americana, então não poupou todos, mas a maioria não jogou. Então acho que vem um time descansado. Eu não acho o time do Santos bom, mas também não acho o time ruim. É um time mediano que dá pra melhorar muito. Contratando mais uns 2, 3 jogadores cascudos, experientes, bons, acho que o Santos consegue ir mais longe. É que depende muito do que o Rogério Ceni tem em mente para fazer amanhã. Acredito que ele vá com um time que ele considere titular. Se jogar o que jogou no Paulistão, o São Paulo consegue novamente sair ganhando. Eu vou de 2-0 São Paulo amanhã, um gol em cada tempo, e acho que amanhã vão tocar pro Caleri. O Tricolor deve vencer o Santos no Morumbi. Eu tô tranquilo, tá nada, meu filho. Quem tá tranquilo tem que ficar em casa. Aqui o cara tem que estar ligado. Eu tô nervoso todo dia. Com isso, meus amigos, vamos para a segunda rodada de palpites, desta vez de jogos da Libertadores da América. De novo, bate-bola, jogo rápido, Independente Petroleiro e Palmeiras. Lucão. Palmeiras. Até se jogar com as reservas... Se jogar com sub-15, o Palmeiras vai meter uns 8. Vai ganhar fácil. Sim. The Strongest e Atlético Paranaense na altitude. O Atlético vai perder pro time que eu não tô conseguindo pronunciar, porque a minha dicção ela tá um pouco afetada hoje. Mas o Atlético perde. 1-0 Strogonoff. Eu entendi a referência. Tá jogando muito bem, inclusive, o Godolfo Zaga. Braga e Vélez. Eu acho que o Braga ganha esse jogo. Ainda mais por ser aqui, eu acredito que o Braga ganha. Bragantino ganha. Também acho que Braga. O time do Vélez é horroroso. América Mineiro e Galo. Mais um empate, hein? Pro nosso galão da Márcia. Eu acho que agora o América consegue dar a volta por cima e fazer o que não fez no primeiro jogo e jogar mal e perder pro Atlético Mineiro. Eu tava esperando essa resposta. Eu vou apostar no Coelhão, 1-0 América pra cima do Galo. Deportivo Cali e Timão, esse jogo também tem tudo pra ser deprimente, hein? Meu Deus. Eu aposto na vitória do Deportivo Cali. Colômbia tem altitude? Não, só tráfico mesmo. Que é isso? Vamos Deportivo Cali. Meu Deus. Eu também vou de Deportivo Cali, 1-0. Fortaleza e River Plate, jogo promete. Promete uma vitória do River Plate com o Castelão lotado. Já que o Lucão levantou esse ponto e o jogo é aqui no Ceará, eu acho que o River Plate ganha. Também acho que dá River. Pra fechar, Tajeres e Flamengo na Argentina. Esse jogo tá com a cara de empate que vai fazer o Flamengo ser falado, eu acho, por uns 3 dias na mídia esportiva. Com a mídia esportiva vai levantando porque não tem VAR na Libertadores. Sim, é um bom ponto também, é verdade. Acho que o Flamengo ganha. Eu também vou de Mengudo, Mengão Malvadão, 2-1 Flamengo lá na Argentina. Graças a Deus. Bem. A gente tá se conhecendo muito bem, nosso trio ali da frente tá movimentando muito bem. Graças a Deus. Senhores, vamos chegando então aos instantes finais, mas antes disso, quero ouvir de cada um de vocês o destaque, o calvo da rodada e também já para vocês deixarem um grande abraço aos nossos queridos ouvintes, por favor. Que nem eu falei no começo, eu não vi nenhum calvo sendo destaque, então
Para mim, hoje, o cabeludo da rodada é o Léo Gamalho, que foi importante para a vitória do Coritiba hoje. Mais um destaque, eu acredito que não só o Coritiba, mas destaque negativo é o Fortaleza. Se esse time não abrir o olho, eu acredito que saia da Libertadores, já nesse jogo contra o River. Se esse time não abrir o olho, pode acontecer o que aconteceu com o Grêmio ano passado. O Grêmio ele demorou para ganhar e deu no que deu. É um time bom, é um time com a ideia de jogo bacana, é um time legal de assistir. Só que é um time que não mata o jogo e tá sofrendo por isso. Queria deixar um abraço para quem vai nos ouvir aí no decorrer da semana. Pedir para, mais uma vez, escrever nos canais do YouTube, Spotify, Deezer, deixar feedback, o like, dislike não, porque aí eu já acho que é sacanagem. Mas acompanha a gente e todos tenham uma boa semana, uma semana iluminada com a vitória de São Paulo, se Deus quiser, por mais que eu não esteja confiante. Eu já tô na mesma linha de raciocínio do Lucão. Léo Gamalho, o destaque, 2 gols virados no final, uma virada não tão fácil, mas também tem que dar o braço a torcer ao Ganso, que vem dando novos lampejos de como se jogar bola. Acho que o destaque negativo da rodada pra mim é o Muralha, né? Não tem como, gente. O cara joga contra, ele é o Sidão. Ele consegue, ele tira a força de onde não tem pra prejudicar o time dele. E queria agradecer a todo mundo que escutou a gente, que puder estar falando pra gente melhorar, por favor, é sempre válido. Se quiser ofender alguém, pode mandar no @Caio Meirelles, que eu vou xingar de volta. Eu vou colocar o Léo Gamalho como calvo da rodada, porque o Léo Gamalho é o calvo veludo. Não sei se vocês já repararam, porque ele tem umas boas entradas ali nas laterais, então não tem como ser diferente. Desculpa eu te interromper, mas você que é que entende do assunto, na tabela dos calvos ele tá mais ou menos em qual categoria ali? Ele tá na categoria intermediária, né? Porque as regiões da cabeça dele que tem cabelo, tem muito cabelo, entendeu? Mas o time tá atacando ali pelas pontas, entendeu? Então tem que ficar de olho aí o senhor Léo Gamalho, é o destaque, não pode ser diferente. Indo bem numa Série A, que é um nível bem diferente da Série B que ele tá acostumado a jogar. Hoje fez a diferença pro time do Coritiba, mas fica como menção honrosa também a partida do Paulo Henrique Ganso, jogou 65 minutos, jogou muito bem. Acho que ele vai render bastante nesse time do Fernando Diniz. Talvez aí seja a volta por cima dele. E como o Will comentou, não tem como deixar como um destaque negativo o Muralha. O gol que ele tomou, você não vê na pelada de final de semana, goleiro que não joga bola há 3 anos levar, entendeu? Então... apesar que a gente viu na semana passada o goleiro do Botafogo tomando um gol exatamente igual, né? Mas é que é o Alex Muralha, né? Então ele já é reincidente. É verdade. Não tem como ser diferente. Portanto, aos nossos queridos ouvintes, se você está escutando aí no YouTube, no Spotify, no Deezer, como o Lucas comentou, nos siga, assim também como deixe o seu feedback, é muito importante para nós, compartilhe, que ajuda muito no crescimento, no desenvolvimento do nosso trabalho. Vamos embalando mais uma edição. Obrigado pela sua participação e audiência de sempre e até a próxima.